Glória a Deus, meus irmãos. Eu vou direto aqui, uma palavra que o Senhor me deu, que se encontra no livro de Mateus. Mateus 15, versos 21, por favor. Quem trouxe as vossas Bíblias, por favor, abram e vamos ler juntos, bem rápido. A palavra do Senhor que se encontra no livro de Mateus 15, versos 21, diz assim: E partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquela cercania, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glorificado seja Jesus. Meus queridos, glorificado seja Deus. A palavra diz que uma mulher que tinha uma filha com problema correu ao encontro do mestre. E ela chega gritando. Ela chega pedindo socorro. Ela chega falando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Você entende uma coisa nesta noite? Ela não falou da filha de princípio. Ela falou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, porque a minha filha se encontra endemoniada em casa, mas tenha misericórdia de mim. Queridos, quantas famílias, eu vou direto ao assunto, quantas famílias que os pais não conseguem, não têm vontade de voltar para casa, de entrar na sua casa, devido à situação que se encontra. Quantos pais têm o seu filho ali, diante das drogas, diante das bebedeiras, diante de amigos que não são verdadeiros, e chega em casa, às vezes até chora, porque qual o pai, qual a mãe, como o pastor Israel falou aqui, que abandona um filho, que abandona uma filha. A dor de uma mãe, a dor de um pai perante aquilo que são seus filhos é muito grande, é muito forte. O que eu quero dizer nesse início, que a dor do filho é a dor do pai, a dor da filha é a dor da mãe. Então ela pediu para Jesus: Jesus, tenha misericórdia de mim, porque eu não aguento mais. A situação está difícil. Eu já não tenho mais prazer de estar dentro de casa, pois tenho os filhos em situações difíceis. E isso é comum nos tempos de hoje, queridos. Porque o inimigo, ele veio para destruir a família. O objetivo do inimigo é destruir a família. Destruindo a família, ele atinge o pai, ele atinge a mãe. Mas essa mulher, ela sabia, ela identificou o problema. Ela teve sabedoria, discernimento. Ela viu que a filha era endemoniada, numa situação difícil, e ela não mede esforço, até porque nem judia ela era uma mulher grega. Se nós lemos em Marcos 27, mas mesmo assim ela vai, porque ela sabia o que ela queria chegar em casa e ter paz, ela queria chegar em casa e ver a filha numa situação de sorriso, de alegria. Meu irmão, quantas vezes nós chegamos em casa e tem uma mesa e muitas vezes não sabemos aproveitar. Repare que quando quando Davi foi ungido, o que Samuel falou para ele: existe aqui uma mesa onde todos nós almoçamos, jantamos, tomamos café, mas ninguém senta, até que ele venha. E o que isso quer dizer nas nossas vidas, irmãos?
O tempo ele tenta nos engolir, o tempo ele tenta nos tirar a fragrância de uma conversa com o filho. De você chegar em casa e esquecer um pouco e falar: filho, senta comigo, vamos conversar, o que está acontecendo contigo? Filha, o que você precisa, porque eu estou aqui, eu sou seu pai, sua mãe, quero lhe ajudar. Mas os tempos não são assim, as pessoas não são assim, queridos. Muitas vezes nós estamos no altar e falamos aqui palavras bonitas, palavras eloquentes, mas quando chegamos em casa não é a mesma pessoa, e isso está errado, precisa cair por terra. Nós precisamos estar juntos da nossa família ali, sim, falando a verdade, abençoando, mas às vezes esquecemos dessa situação. Essa mulher, ela não esqueceu, ela já não aguentava, ela pediu a Jesus socorro, socorre-me Jesus, eu não aguento mais. E ela não chegou assim conversando não, queridos, ela chegou gritando, porque ela estava numa situação insuportável. E ela sabia quem era Jesus. Ninguém falava naquela época: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ela sabia as raízes de Jesus. Ela sabia a linhagem de Jesus. Ela conhecia alguma coisa, algo ela já tinha ouvido falar. Então ela creu que aquele problema dela poderia ser resolvido. Coisas que nós não entendemos e dizemos que entendemos. Se a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e às vezes uma alfinetada, queridos, às vezes no trânsito uma palavra contrária à sua vida, porque alguém lhe feriu, você já quer levantar a cabeça e xingar também, e está na mesma altura das coisas erradas. E a nossa fé? E a fé? Uma arma que Deus nos ensinou para tomar posse, para sermos vitoriosos. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque a fé é aquele desejo que você tem, que nós não podemos, aquilo que o presbítero não pode fazer diante do meu filho. Até onde eu posso fazer, eu vou, eu aconselho, eu falo, mas existe alguma coisa que não dá, chega, eu tenho que me dobrar, eu tenho que entender que eu não posso, eu tenho que colocar a fé em prática e falar: Senhor, cuida do meu lar, cuida da minha filha, abençoa a minha vida, aleluia. Queridos, tem dois tipos de pais. E eu observo muito isso na minha família, porque nós somos em 12 irmãos, morreram 2, nós somos em 10 irmãos, e o Senhor, pela misericórdia, escolheu a mim para estar levando a palavra dEle. E não porque eu sou bonzinho, não é porque eu era bonzinho, não, pelo contrário. Quando eu era do mundo, eu entendia que eu era o melhor dos meus 12 irmãos, queridos. Talvez porque nunca não gostava de falar palavrão, talvez porque não gostasse de estar embalada, mas eu me considerava uma pessoa bem melhor do que eles, eu me considerava uma pessoa superior aos meus irmãos. Mas um dia Jesus, pela misericórdia, me colocou numa posição de servo, numa posição dolorosa, para tirar a minha arrogância, a minha ignorância, para entender que ninguém é melhor do que ninguém, somente aos olhos de Deus. É por isso, meus filhos, meus irmãos, que nós não podemos agir com julgamento diante de uma ou de outra, porque aquele que muitas vezes se encontra ali, matando, roubando, lá na frente o Senhor pode abraçá-lo, convertê-lo e dizer: tu és meu filho amado, aleluia. E foi assim no passado, e sempre será também no futuro, queridos. Essa mulher soube buscar a situação para a sua causa. Ela correu, ela gritou, ela pediu socorro, ela não parou. Ela falou: socorre-me, Deus, socorre-me, Jesus, eu não aguento mais. É triste você ter um problema com uma família. É triste você saber que você está trabalhando e tem um problema em casa que você vai chegar e tem que resolver. Mas quando nós, aleluia,
cremos verdadeiramente no Cristo vivo, ressuscitado, aquele que está nos esperando a todo instante. Quando nós acreditamos nesta certeza, não existe problemas maior do que o poder dele para resolvê-lo. Mas ele coloca obstáculo. Deus coloca obstáculo, meus queridos. Ele quer saber até onde você vai, até que ponto chega a sua fé. Eu conversando ali com o irmão Silvio na porta, e ele falou algo ali, até respondendo que eu estava sentado ali, conversando com Jesus. E Deus, Jesus usou Silvio e falou: olha, irmão, Deus coloca obstáculos nas nossas vidas, coloca, meu irmão Silvio. Ele coloca esse tempo chuvoso, friento, para saber quem está disposto a lhe louvar, a lhe engrandecer, a sair do seu conforto e vir para a luta, para a batalha, não só para lutar por si, mas pelos outros. E nós estamos aqui, você está aqui, e não é de graça que você está aqui. Você não vai sair da mesma maneira. Nós não estamos aqui para brincar que somos crentes. Nós estamos aqui para entender que Deus é superior. E não podemos sair da mesma maneira que entramos. A palavra ela não pode entrar no ouvido e sair do outro. A palavra tem que entrar e fisgar no nosso coração. Nós precisamos ser diferentes amanhã. Nós precisamos mudar os nossos pensamentos amanhã. Nós precisamos mudar as nossas atitudes amanhã, porque vai ter situações. O Senhor coloca situações nas nossas vidas, mas nós não somos melhores do que outros. Nós somos servos na face da terra. Não adianta colocar uma roupa bonita, engravatada, não adianta um carro milionário, uma mansão, eu sempre digo, você é servo, nós somos servo na face da terra, estamos aqui para servir, estamos aqui para abraçar, estamos aqui para ajudar, estamos aqui para levar o povo para o céu. Queridos, Deus é muito maior do que o que está na nossa mente. Jesus é muito maior do que se encontra no nosso coração. E Ele coloca obstáculo, meu irmão. Eu quero continuar a ler aqui, no versos 22, no versos 23. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Meu irmão, qual era a função dos discípulos se não abraçar? Qual era a função dos discípulos se não ir de encontro e ajudar? Agora nós passamos por situações semelhantes ou não? Quantas vezes na nossa vida aparece alguém necessitando de ajuda, querido? Quantas vezes alguém passa por nós, nós olhamos no semblante e identificamos que está precisando de ajuda, mas nós não conhecemos, e a nossa pressa de viver a nossa vida faz com que a gente passe direto, sem ajudá-los. A falta de entendimento, de sabedoria, discernimento, querido. O povo de Deus nos tempos de hoje está sem discernimento, para identificar aquilo que é certo, que é errado, perante a Deus. Nós identificamos o que é certo ou errado perante nós, e nós somos falhos e erramos. Porque, meu irmão, minha irmã, se nós vivermos o Evangelho como Pedro viveu, como Paulo viveu, como Estevão viveu, nós seríamos muito diferentes. Mas não estamos longe, porque o Senhor
O Senhor, Ele busca homens e mulheres verdadeiros, fiéis, para fazer aquilo que Ele quer. Aleluia. Queridos, alguém sabe como Estevão morreu? Claro que sabem, apedrejado. Mas naquele tempo existiam duas formas de se apedrejar. Uma era fazer um buraco e colocar o cidadão até a cintura, ficar da cintura para cima, para que não corresse. A outra era jogar tipo uma cisterna, um outro buraco, e ali apedrejar. Esses homens morreram fazendo a vontade de Deus, porque eles não tinham fascinação pela terra, pelas coisas mundanas, e nós temos. Querido, não adianta dizer que não tem, nós temos. E precisamos ter essa conversa franca com Deus, porque Ele vai olhar para nós, Ele vai olhar para os nossos defeitos e vai nos dar a chance, aleluia, de ser curado, de ser libertado, em nome de Jesus, porque a palavra liberta, cura e restaura. E esses homens, eles não mediam esforço. Eles não queriam saber se estivesse numa empresa, numa montadora, ou se estivesse numa rede de televisão, se fossem perder o emprego, mas a verdade eles falavam. Porque Jesus ensinou para eles que a verdade é Ele. A verdade é Jesus. O caminho é Jesus. A vida é Jesus. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então doer-se a quem doer, queridos, perdendo ou não perdendo aqui na terra, mas a verdade ela precisa ser falada. E hoje eu tive um exemplo claro disso, sabe? Eu fiz 60 anos, agora dia 30 de maio. E tenho o cartão do idoso. Eu ouvi uma mensagem ali que tinha um cartão do idoso, que conseguiria estacionar com mais facilidade e outras coisas, mas eu fui atrás. Hoje foi um dia corrido para mim. Fui no médico de manhã, médico à tarde, e também fui no Poupa Tempo, fui ver essas coisas. E chegando lá, eu estava lá diante da recepção, e eu falei, olha, eu vim buscar um cartão, fazer um cartão do idoso, eu tenho 60 anos. Quanto que o senhor ganha? O senhor ganha mais do que 2,5 salários. Porque se o senhor ganhar, não vai ter não é o cartão. Eu estava já buscando, perdoe. O cartão eu consegui. Eu fui buscar aquelas passagens que se conseguiria gratuito. O senhor ganha mais de 2 salários mínimos, porque se o senhor ganhar, você não consegue. Mas, querido, você não precisa comprovar. Eles não te pedem olerite, eles não te pedem algo. Você que tem que ser verdadeiro perante a Deus. Eu tive a oportunidade lá de falar que não. Mas quem é a mentira? Quem é o pai da mentira, senão Satanás? Entende que os pratos, eles aparecem. Eles olham assim para os crentes, para os cristãos, e eles vão oferecendo prato a todo custo, de todas as maneiras. E se nós não vigiarmos, nós nos envolvemos. Se nós não vigiarmos, nós estamos fazendo coisas erradas perante a Deus. E essas coisas erradas nos fazem perder muito. Porque nós lutamos e caminhamos atrás de bênçãos aqui na terra. Coisas que eu não consigo, Paulo, falar. Eu não consigo ver em nenhum momento Paulo falando de bênção terrestre. Eu vejo Paulo falando de vitória, mas a vitória é lá no céu. Eu vejo Paulo falando de coroa, mas a coroa é lá no céu. E nós vivemos assim, queridos. É errado? Não, não é errado. Queremos ser e temos que ter um bom trabalho, um bom emprego, uma boa casa. Sim, é justo. É justo, irmão. Isso não quer dizer que devemos parar de lutar, não. Nós somos guerreiros. Na verdade, o cristão, ele é soldado, irmão. Enquanto ele não colocar na cabeça dele que ele é um soldado, ele é um guerreiro, ele é um valente de Deus, ele não vai enfrentar os problemas que vão acontecer.
Você é uma guerreira, nós somos guerreiros, os problemas vão vir. Essa mulher enfrentou um problema muito sério, e Jesus se calou, e os discípulos falaram para Jesus: manda ir embora, porque ela está gritando, está nos envergonhando. Olha, eu não vou ajudar aquele mendigo, sabe por quê? Porque eu estou passando aqui na frente, eu estou apressado, eu vou entrar numa loja, eu vou para o shopping, ele está ali, mas ele está no sol, mas eu não vou ajudá-lo porque ele está fedendo, e para onde eu vou não entra um cheiro desagradável, então eu não vou tirar ele do sol e levá-lo para a sombra. Queridos, isso não é evangelho, isso não é cristão. O cristão, ele tira o seu casaco, tira o seu paletó, tira a sua gravata e vai lá e ajuda aquele que está necessitado, para podermos chegar diante de Deus e falar: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, seja feita a tua vontade na minha família. As bênçãos de Abraão, que o Senhor falou para que todos aqueles que abençoassem a ti, Abraão, essas bênçãos acompanham aqueles mesmo. Como que teremos essas bênçãos? As bênçãos virão atrás daquele que serve ao Senhor. Mas servir ao Senhor não é de qualquer jeito, de todas as maneiras. Servir ao Senhor é renúncia, dói. Dói, irmão. Quem falar que não dói está enganado. Dói, é sofrido, é humilhante, porque vão nos humilhar sim, mas jamais desistir, porque somos soldados em Cristo, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero ler aqui o restante dos versos, que diz assim no 23, vou repetir: mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela, adorou, dizendo: socorre-me. Querido, o que uma mãe não faz por um filho? Primeiro, essa mulher grita, Jesus fica calado, os discípulos querem despedi-la. Depois Jesus diz que foi enviado aos filhinhos da casa de Israel, mas ela pede socorro porque ela já não aguenta. Ela pede socorro porque está doendo dentro do seu coração ver uma filha chorando, gemendo. Ela pede socorro porque ela vê uma situação de agonia dentro da sua casa e ela não podia resolver. E quando um pai não tem condições de resolver o problema de um filho, quando uma mãe não tem condições de resolver o problema do seu lar, machuca, dói. Mas Jesus é a solução. Jesus é aquele que faz novas todas as coisas, mas para isso precisamos entender como falar para Ele. Um mentiroso não pode chegar diante de Jesus e pedir súplica. Ele conhecendo o seu coração, porque Ele sabe exatamente para onde eu vou ao sair desta porta, Ele sabe exatamente o que eu vou falar quando eu chegar na minha casa. Então eu tenho que ser franco, honesto, sincero, para alcançar as bênçãos do Senhor, para alcançar a vida eterna. E essa mulher, ela suplicando, e a palavra do Senhor continua, no versos 26, ele porém respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhinhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo conforme tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou curada, querido. Mas ela foi testada, irmão, quase que ao extremo. Mas ela não desistiu, ela foi perseverante.
Ela não desistiu, e é exatamente aí que nós temos que ser, aquele homem, aquela mulher que diante de uma dificuldade, diante de uma bênção que se necessita, não podemos desistir, aleluia, devemos estar falando, clamando. Exemplo nós temos da mulher, e o juiz sujo, juiz incompetente, juiz que não temia Deus. E Jesus conta essa parábola, essa história, para nos ensinar aquilo que você quer, meu querido. Aquilo que você quer não pode de maneira nenhuma cair por terra. É os olhos e os joelhos no chão e diante da verdade perante a Deus, perante a Jesus, e as bênçãos virá. As bênçãos que tanto queremos aqui na terra, porque a bênção maior, o presente maior, a dádiva maior, Deus já nos deu, e muitas vezes passa desapercebido, que é o seu Filho amado. Éramos pecadores sujos, éramos imundos, sujos, não tínhamos comunhão para com Deus, mas Ele enviou o seu Filho para que nós novamente tivéssemos contato com Deus. Esse é o presente maior, e quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar, quando nós colocamos a palavra em primeiro lugar, as outras coisas tudo vem ao nosso redor, aleluia. Essa mulher buscou de todo o seu coração o problema que tinha em casa, e nós temos problemas em casa, porque nós olhamos para os nossos filhos, e queremos fazer dele o melhor. É um erro tremendo, nós educarmos os nossos filhos querendo que ele seja o primeiro na faculdade, seja o primeiro no seu trabalho. Querido, seja honesto na faculdade, estude e passe, faça a coisa certa, seja o melhor, faça com excelência onde você trabalha, e o Senhor vai te exaltar. Mas você não precisa ser o primeiro, porque às vezes a criança ela cresce querendo ser o primeiro, e ela não vai medir esforço e começa a atropelar tudo, e de repente se torna com uma personalidade distorcida. E o pai e a mãe é que precisa enxergar isso e educar o filho de maneira correta. Então, meus queridos, para terminar, em nome de Jesus, eu quero ler aqui em Marcos, quero ler em Marcos 7:30, Marcos 7:30, aleluia. Olha só o que acontece com a filha desta senhora, olha só o que acontece quando uma pessoa verdadeiramente suporta as dificuldades, suporta os obstáculos, e está com o coração sincero perante a Jesus, e indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído, aleluia. Aonde está o nosso problema? Aonde está a nossa dificuldade? Aonde está verdadeiramente o nosso caminhar com Jesus? Onde está verdadeiramente a nossa palavra com Jesus? Nós somos aquele que quando estamos no carro pedimos para que Ele sente do lado. Nós somos aquele que quando estamos trabalhando pedimos a Ele para estar do nosso lado. Nós somos aquele que quando um filho está numa dificuldade tremenda e você não consegue resolver, aquele que vai de encontro à verdade, à vida, que é Jesus, e pede socorro, falando para ele claramente o problema. Jesus, eu errei, meu filho é dessa forma, porque eu não soube reeducar, me perdoa, ajuda o meu filho, em nome de Jesus.